Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, capítulo 50, a Guerra dos 30 anos. Um pouco de história. O jovem Armand Jean Duplessis partiu de Paris para receber em Roma sua ordenação ao atingir 20 anos de idade. Levava consigo um exemplar do livro de Maquiavel, O Príncipe. Interessado nas lições do chanceler florentino, entusiasmava-se com a ideia de aplicar à estrutura hierárquica da Igreja alguns dos princípios basilares da doutrina exposta com maestria nessa obra que acabara de conhecer. A reforma protestante continuava invadindo os lares franceses e, quando Armand retornou a Paris, sentia-se compelido a participar da luta teológica em seu país, contando, para tanto, com o apoio da nobreza, e em especial, não por acaso, da família de Médici. Nomeado bispo, galgou triunfante os altos postos eclesiásticos da França e terminou influenciando sobremaneira a política interna e externa de sua nação. Enquanto era nomeado cardeal de Richelieu, do outro lado da Europa nascia um garoto franzino, germânico de berço, que recebeu o nome de Frediano, cujos pais, católicos fervorosos, estavam inconformados com a situação de insurreição recém-criada na Moêmia, quando príncipes protestantes recusaram-se a aceitar o imperador eleito, Fernando II de Habsburgo, e impuseram o reinado de Frederico V. O ano de 1622 decorria conturbado para todo o Império Germânico, que acabara de mergulhar num dos conflitos mais ruinosos para sua unidade e que lhe causou prejuízos por várias décadas. Os católicos não admitiam a ofensiva protestante e, a pretexto de fomentar um combate religioso, fizeram com que inúmeros países começassem a interferir no conflito armado que tomava conta do império. A França, por interferência do cardeal e duque de Richelieu, iniciou uma ofensiva contra os huguenotes em toda a Europa. Prosseguia a Guerra dos 30 anos. Por volta de 1533, com a morte do rei Frederico I na Dinamarca, os protestantes iniciam uma ofensiva, visando chegar ao poder. Instala-se no país a guerra civil, e quando os huguenotes obtêm triunfo, muitas famílias católicas deixam Copenhague. Entre elas estão os Schleswig, que seguem a leste, no Império Alemão, buscando refúgio. Harold Schleswig, pai de Frediano, mantém fidelidade estreita aos postulados católicos e decide participar da Guerra dos 30 anos ao lado do imperador germânico, que luta contra o protestantismo. Desencarnando em plena batalha, deixa os familiares mergulhados em imensurável tristeza. Buscando uma rígida educação, a mãe envia Frediano ao norte da Alemanha para ser educado pelo tio Erich, instalado em Bremerhaven. No início do convívio entre ambos é áspero, pois o adolescente descobre que o tio é protestante, justamente, no seu entender, o inimigo que matou seu pai. Muitas lições, entretanto, somam-se em seu espírito, e aos poucos Frediano descobre a pureza do sentimento religioso que brotou um dia de Lutero às portas da Catedral de Wittenberg, desmistificando o horror que tinha a posição de Erich. Ao ganhar intimidade com o tio, fica sabendo que Harold, na realidade, era seu pai adotivo, pois o verdadeiro o tinha abandonado ainda pequeno. Apesar de sofrer por algum tempo com a revelação, termina confortado pelo fato de só ter recebido o amor de seus genitores adotivos, nada tendo a reclamar.
Deseja então saber mais detalhes a respeito de seus verdadeiros pais, em especial do genitor Kristen. Quando atinge razoável idade, ingressa na batalha religiosa do Império Germânico, em 1639, agora ao lado dos protestantes, agindo com convicção e aliando-se aos franceses, que acabam de declarar guerra à Alemanha. Reinicia suas incursões pelo território germânico e visitando outra vez o sul do país, na região alpina de Munique, seguindo as orientações dadas pelo tio Eric, encontra seu pai Kristen, que está refugiado em uma cabana às margens do rio Losaiche. Avesso às contendas e ateu convicto, ele já não tem onde esconder-se, fazendo o que pode para furtar-se à guerra. Inicia uma terceira fase na vida de Frediano. Após conviver com o genitor adotivo, Harold, e depois com o tio Eric, passa a conhecer melhor o pai Christian, um amistoso e alegre dinamarquês. Sempre cercado de carinho e atenção por parte das famílias com as quais teve oportunidade de conviver, Frediano cresce feliz e sentimentalmente realizado. Sua maior diversão é acompanhar Christian em suas aventuras de exploração, escalando as montanhas dos Alpes. A única divergência entre os dois dá-se no campo religioso, pois Frediano tornara-se protestante ao conviver com Eric, e o pai biológico é ateu. Mensalmente o rapaz segue para leste e revê a mãe, os irmãos e os avós, parte de sua herança adotiva que jamais esqueceu. Quando possível, volta a Bremerhaven para trocar ideias com o tio Eric a respeito do protestantismo. Muito tempo passa e aproxima-se o momento de ocorrer uma separação entre Frediano e Kristen. Filho, quero que saibas, antes de partires para outra batalha, que sou muito orgulhoso de ser teu pai. Arrependo-me de não ter convivido contigo durante tua infância e parte da adolescência. Sinto-me culpado pela nossa separação. Papai, jamais penses que eu te condeno por tua atitude. Todos nós podemos errar e somente Deus nos é capaz de perdoar. Fui muito feliz com meus pais adotivos e com o tio Eric. Talvez, se não fosse o nosso distanciamento precoce, eu jamais os teria conhecido e amado. É bom ouvir-te dizer isso. Tua mãe, tão moça e bela, te amaria com certeza, pudesse ela ter conhecido o filho. Morreu, como sabes, prematuramente. Deixemos os passados para as linhas da história, meu pai. Falemos do presente. Vou partir para cumprir minha tarefa, defendendo a causa protestante que agora abraço. Quero retornar. Faremos uma bela viagem juntos. Não. Antes disso, quero levar-te a conhecer alguns amigos meus com quem passei dias muito agradáveis nas montanhas alpinas. Outra aventura? Desta vez, prometo-te tratar-se de uma visita da qual guardarás sempre boas lembranças. Está bem, ainda tenho alguns dias. Pai e filho partem entusiasmados para reencontrar em Garmisch-Partenkirchen a família Berkigovic. Como conheceste teus amigos? Viajando, sem dúvida. Lembra-te que sou um pacífico aventureiro, como muitos amigos por todo o império. Visitaremos a família Bergvolk, cujo patriarca deu-me abrigo certa vez, quando por lá estive excursionando. Lindas filhas ele possui, 2 delas gêmeas, encantaram-me. Mas, papai, não acredito que tenhas tido envolvimento com as filhas do teu hospedeiro. Não, em absoluto. Elas eram muito crianças, mas graciosas e espertas. Acharam-me diferente. Nunca tinham visto um dinamarquês antes.
A família é numerosa. São 12 filhos, humildes, mas muito hospitaleiros e alegres. A Baviera do século XVII envolve-se integralmente na Guerra dos 30 Anos, embora suas regiões montanhosas fiquem alheias às batalhas. Em um desses recantos situa-se a vila Paterkirchen, de onde saía o acesso à escalada, tormentosa rumo à íngreme montanha que a separava de Garmisch, outra aldeia vizinha. Durante 2 semanas, Christian e seu filho ficam hospedados com os Bergowik, estabelecendo um convívio agradável e muito amistoso. Desvinculados da vida social e política do Império Germânico, a família passa os dias cultivando a simplicidade e o amor à natureza. Aproxima-se o momento das despedidas, e os filhos do casal cantam um hino composto pelo varão primogênito para saudá-los no adeus que deveria marcar o sofrimento da separação, mas também a imensurável alegria do convívio que tiveram e da amizade que se fortaleceu. Christian e Frediano acenam as mãos e distanciam-se da cabana, enquanto ouvem emocionados a cantiga entoada pelos anfitriões. De volta a Munique, Frediano decide partir rumo a Viena, onde os protestantes preparam-se para cercar a cidade por volta de 1647. O pai está inconformado e não aceita a participação do único filho na guerra. Em verdade, não se trata de uma simples separação, pois as posições nas linhas do destino estão invertidas. Christian, reencarnação de Klaus von Bauer, foi filho de Giscard, atualmente reencarnado Frediano. No passado, o conde Antonin separou-se desde o nascimento do filho bastardo Klaus. O presente fez com que este último, na posição de pai, abandonasse igualmente o filho desde que veio à luz. Portanto, o instante que antecede a separação de ambos torna-se difícil e os sentimentos afloram-se no fundo de seus espíritos. Um amor conturbado e secular os une e os separa com a mesma facilidade. Distanciam-se Frediano e Christian, embora desta vez irmanados num amor sólido e construtivo. Em 1648, fim da Guerra dos 30 Anos, e a paz aparentemente volta a reinar no destroçado Império Germânico. Algumas regiões ainda disputam isoladamente a hegemonia de suas convicções religiosas, prorrogando pequenas lutas e conflitos entre protestantes e católicos. Frediano, associado a um grupo que acampou nas proximidades de Viena, repassa os documentos que conseguira subtrair de um alto oficial da milícia ligado ao clero católico, contendo informações sigilosas do Vaticano. Disposto a fazer uso dessa documentação, parte para Munique, alcançando um mosteiro na região de Salzburgo. Toma conhecimento da assinatura do Tratado de Westfália, que teria colocado fim ao conflito religioso. Continuando a viagem de regresso, termina aprisionado em emboscada preparada por recalcitrantes inimigos católicos. Colocado em uma masmorra nos arredores de um vilarejo, no sul da Alemanha, termina desencarnando, vitimado pela fome e pela fraqueza do corpo físico, causadas pela perversidade de seus opressores. A luz de alvorada nova o recepciona em seu momento de libertação.